Empresários se unem em prol de Pedrinho, presidente do Vasco. Pedrinho ganha forças para uma reviravolta no Vasco e maior movimento da história. O novo técnico no Cruz Maltino. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que empresários se uniram em prol de Pedrinho, presidente do Vasco. Você sabe, nessa semana o Pedrinho foi afastado das decisões da SAF vascaína depois de uma decisão da Justiça, que foi motivada por graves falhas de governança, falta de transparência e retenção de documentos corporativos. Só para vocês entenderem, gente da oposição do Vasco levou o caso à Justiça e conseguiu essa decisão favorável. Pois bem, já há inclusive uma interventora tocando a SAF pelos próximos 60 dias. E esse afastamento do Pedrinho coloca em xeque a possibilidade de venda da SAF para Marcos e José Roberto Lamáquia, os donos da Crefis. Pois um grupo de 12 empresários de futebol divulgou manifesto público defendendo a condução do Pedrinho em todas as negociações. Carlos Leite, Pepe Dioguardi, Bruno Lopes Dias, Leandro Trota e Márcio Bittencourt são alguns dos signatários desse documento, em que eles afirmam que todas as negociações envolvendo valores das contratações, salários, remunerações, comissões e percentuais de direitos econômicos sempre foram conduzidos diretamente pelos executivos do Vasco. E o Cruz Maltino tem respeitado de forma integral todos os acordos firmados com essas partes. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Existia a expectativa de que o Pedrinho pudesse reverter a decisão na Justiça até essa sexta-feira, o que ainda não aconteceu. Mas agora eu quero falar sobre o maior movimento da história realizado pela torcida Cruz Maltina de forma orgânica. Mas, claro, pode contar muito com a nossa força e com a força aqui dos canais que cobre assiduamente o Gigante da Colina, o legítimo Clube do Povo. E quando eu falo legítimo Clube do Povo, porque é do povo. E é o seguinte, da escola que eu estudei, na escola que eu aprendi que é sempre o certo pelo certo. Até que se prove ao contrário, sempre vai ser o certo pelo certo. E a torcida Cruz Maltina já decidiu que quer a venda da SAF. E o Lamáquia, por sua vez, que é o investidor mais próximo do Vasco, já determinou que quer o Pedrinho no comando para poder estar à frente da parte administrativa junto com o Lamáquia. E por isso o torcedor Cruz Maltino promove para esse domingo, dia 28, o maior movimento da história. Inclusive a torcida vascaína no Rio de Janeiro está enfatizando esse compromisso de uma manifestação pacífica em frente ao São Januário, ao nosso maior patrimônio histórico também. O Vasco é responsável pela resposta histórica e agora a torcida sendo responsável por esse movimento, para quebrar qualquer tipo de situação que afastou o Pedrinho, movimentos sendo feitos articulados nos bastidores para tentar o impeachment do Pedrinho, ou seja, tudo acontecendo, mas a torcida já escolheu. É o que eu digo, é o certo pelo certo. Se o torcedor nesse momento busca e quer a venda, nós vamos estar do lado do torcedor Cruz Maltino. Por isso, amanhã, por volta das 11 horas, acontecerá esse protesto pacífico, essa manifestação pacífica em frente ao São Januário. A gente está preparando também todo o movimento, porque nos momentos mais difíceis é a hora de estar do lado do torcedor. Eu me lembro que em 2023 passamos aqueles 90 dias sem São Januário. São Januário fechado, jogos a portões fechados, e a gente ali parou a barreira naquele Vasco 1, Bahia 1, quando até o Ramon bateu na mesa e falou: o Vasco não vai barrar. Tantas coisas que já passamos, parando o aeroporto, enfim, fazendo movimento, e agora chegou a hora do maior movimento da história. E aí a informação é que trata-se, obviamente, dessa manifestação pacífica,
em apoio à revenda da SAF, a qual vem sendo covardemente impedida por meios políticos e jurídicos de intenções questionáveis. E aí existe um momento que o torcedor não está sozinho. Inclusive, os torcedores do Vasco que desejar participar desse evento amanhã em São Januário. Então, preparação, e é o que eu digo, galera, até que se prove ao contrário. Até que se prove ao contrário. É sempre o certo pelo certo. E nesse momento, pela fala do Pedrinho na entrevista aos amigos do canal Atenção Vascaínos, por tudo que vem acontecendo, pela forma que a 777 tratou o Vasco nos últimos anos, agora é hora de lutar pela revenda, pelo certo. Pelo certo. Então, nesse domingo, dia 28, 11 da manhã, é mais uma vez, de forma orgânica, a torcida que construiu o seu estádio, o time que lutou por negros e operários, o time da inclusão, o time do povo vai lutar pelos seus direitos. Então, nesse domingo, é uma oportunidade para isso. Então, nós vamos estar juntos nessa cobertura especial. Galera, para a gente fechar aqui essa novela técnica, que dentro das últimas informações, e até os amigos do canal Atenção Vascaíno soltou, se o Vasco for fechar de fato com o Franklin Carvalho, algo que nesse momento pode ser da parte do Botafogo mais difícil, mas o Vasco teria que pagar uma multa de 2 milhões de dólares para tirar o Franklin, que é a multa rescisória dele lá com o Botafogo. O valor é referente à cláusula de rescisão contratual com o treinador. Né? Nesse momento, o Botafogo não vai facilitar. Mas, paralelo a isso, sabe que o Vasco está em busca de novo treinador, até para o planejamento seguir para a próxima temporada. Essa é a questão. O Vasco não pode também ficar esperando, porque agora vai ter que ser um posicionamento do Franklin, se ele quer ou não. Essa é a realidade. Para este domingo, às 11 horas da manhã. Durante o dia, vários flyers diferentes, meio bagunçado, dias, horários diferentes, mas parece que a galera se organizou e vai ser mesmo no domingo, 11 horas da manhã, tá? Não sei quem tá organizando, de quem foi a iniciativa, eu inclusive entrei em contato com algumas pessoas para poder tentar entender, até entrei em contato com presidentes de organizado, e eles falaram que não partiram deles, isso é um movimento aí dos próprios torcedores, então não sei exatamente como é que vai ser, mas é um movimento para mostrar apoio ao presidente Pedrinho. Então, domingo agora, dia 28, 11 horas da manhã, vai ter um protesto lá na porta de São Januário por torcedores comuns, tá? Não vai ser um movimento aí de organizado. Beleza? Não sei que mude alguma coisa daqui para domingo, essa é a informação que eu tenho, ainda apurei, né? Fui conversar com alguns membros de organizada para entender, eles falaram que não estão participando desse movimento. Beleza? Trazendo exatamente essa informação relacionada, tá, amigo torcedor vascaíno, à venda do Vasco da Gama para Marcos Lamáquia, ou melhor dizendo, a família Lamáquia, porque o José Roberto Lamáquia recentemente revelou tudo o que de fato acontece e deixou muito bem claro que ele também está envolvido na compra do Vasco da Gama. Ele que deu uma entrevista sensacional ao canal do Pedrosa, revelando, né, tudo que de fato hoje está acontecendo no Vasco da Gama e o que estaria para acontecer com a concretização da venda, e vai acontecer porque a gente espera que essa venda venha a se confirmar, né? Inclusive, em uma das perguntas feitas, o próprio José Roberto Lamáquia, ele confirma sobre a venda. Já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa já estava sendo organizada, ou seja, José Roberto Lamáquia confirma para o Lucas Pedrosa que a festa na Lagoa para anunciar a venda da SAF para a família Lamáquia estava pronta. E hoje os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxeram essa data. A data, amigo, da festa era no dia 10 de julho e ainda está marcado um evento para assinatura do memorando de entendimento entre Vasco e Marcos Lamáquia. Volto a repetir, marcado para dia 10 de julho na Lagoa, sem ser esse próximo sábado, o outro. A expectativa, tá, é que isso de fato venha acontecer, que a liminar venha cair e o Vasco consiga vender a sua SAF para Marcos Lamáquia. Mas tem muitos processos pela frente que precisam ser rompidos. E há poucos minutos atrás, uma informação veio de fato com uma bomba. O Conselho de Benemérito do Vasco da Gama convocou uma reunião extraordinária para esse próximo dia 3 de julho. No dia 10 está marcada uma festa
para a assinatura do memorando de entendimento e no dia 3, ou seja, no sábado que vem, está marcado uma reunião extraordinária pelo Conselho de Beneméritos que foi marcada esta reunião. Na pauta, a diretoria terá que prestar informações e esclarecimentos sobre a relação entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF após a recente decisão judicial. O clima internamente dentro do nosso Cruz Maltino, tá, amigo torcedor vascaíno, não é nada bom. É um clima de muita pressão, é um clima, de certa forma, de muita preocupação diante de tudo aquilo que acontece nos bastidores do nosso Cruz Maltino. Inclusive, além dessas informações, tá, amigo torcedor, a notícia que eu tenho para trazer a você aqui é que há um sério risco também de impeachment para o presidente Pedrinho. Uma informação que definitivamente preocupa. O risco acontece também da venda, infelizmente, acabar não indo para frente diante de toda essa situação, até porque o próprio José Lamáquia deixou muito bem claro que a venda vai acontecer apenas com o presidente Pedrinho. Sem o Pedrinho no comando, não terá venda para a família Lamáquia. Então a situação é de fato muito tensa, é de fato muito preocupante e a gente vai sempre ficar ligado sobre tudo aquilo que está acontecendo. O presidente Pedrinho trouxe aí informações importantes lá naquela entrevista para o canal da Atenção Vascaínos sobre essa situação envolvendo o risco de um impeachment. Eu trago as palavras para vocês e depois tem um recado bem importante na noite dessa sua sexta-feira. Se liga. Se eles acham que eu tenho medo, porque eu sou um cara sensível, se eles acham que eu tenho medo, eu não tenho medo. Eles podem até me prender, Flávio, porque se quiser eles fazem isso, mas vão me prender de forma errada. Eles vão me tirar da cadeira como te tiraram, da forma errada. Eles vão me tirar da associação, eles vão me impeachment de forma errada, na canetada, porque eles têm poder. Eles sabem disso. Até porque a ameaça eu sofri. Eles sabem disso, que eles estão dando canetada. E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamáquia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamáquia, ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamáquia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamáquia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamáquia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa, sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamáquia completa, então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamáquia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah, galera, se aparecer a função de hypar, hype por favor pra dar uma moral. E não esquece também de ativar o sininho de notificação, hein? Forte abraço, galera. Fui!